falando sobre um novo ponto, Fibonacci. Fibonacci as retrações e expansões, né, são realmente muito utilizadas pelos traders. E o que são essas retrações e extensões, né? São os níveis obtidos pela aplicação das razões, os ratios de Fibonacci a movimentos direcionais de preço. Essas retrações são percentagens entre a extremidade inicial e a extremidade final de um movimento de preço definido, enquanto as extensões são porcentagens acima ou abaixo das extremidades desse mesmo tipo de movimento. Podemos concluir que as retrações têm valores percentuais menores que 100, enquanto as extensões têm valores percentuais maiores do que 100, já que representam uma extensão da medida total de determinado movimento direcional de preço. Aqui temos algumas aplicações, né? Então, para que serve? É sabido que esses movimentos de preço de qualquer mercados obedecem uma estreita relação com as razões de Fibonacci. Ondas de alta e de baixa desdobram-se em medidas correspondentes a essas razões, e que torna o uso, então, das retrações e extensões de Fibonacci um poderoso aliado na localização antecipada dos níveis de suporte, de resistência e de alvos do preço. Essas retrações de Fibonacci são utilizadas para apontar prováveis níveis de suporte ou resistência à ação imediata do preço, com necessidade de modo contrário a uma movimentação principal, ou seja, contrária à situação vigente, à tendência vigente. As retrações, portanto, fornecem pontos prováveis de retomada da direção dos preços em favor da tendência vigente. Disse então que as retrações marcam o fim de uma correção ou o recuo contra uma tendência estabelecida. As extensões de Fibonacci são utilizadas para inferir potenciais objetivos dentro de uma tendência estabelecida, pois elas indicam os níveis de preço acima e abaixo, dependendo da tendência do preço, das extremidades dos movimentos direcionais prévios, os quais então se espera que superem ao retomar a direção da tendência principal. Então, pivô de alta, um pivô de baixa, nós podemos usar muito convenientemente as retrações aí de Fibo e projetarmos alvos usando as extensões. Então, quais são as principais extensões? Então, e retrações, né, de Fibonacci. Então, as principais são utilizadas na análise técnica, são aquelas dadas por Φ 1,68. Também conhecida como Gold Ratio, e as suas derivadas. Então, retrações, nós temos 23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6% e, adicionalmente, a razão de medida de 50%, que não está ligada diretamente a Fibonacci, mas assim a teoria de Dow. E também nós temos as extensões, 127,20, 168,8%, 261,8%, e adicionalmente a razão da medida de 200%, que também não está ligada diretamente ao Fibonacci. Temos alguns exemplos aqui usando POMO, né? Um gráfico semanal, na escala linear nesse exemplo. Então nós temos um fundo em 1,49, um topo em 3,44. Veja que o ativo segurou, né, inicialmente aqui na retração de 38,2 e depois na retração de 50% dessa pernada de alta, para depois retomar a sua tendência de alta. Tá? Temos outro exemplo aqui do fundo em 3,16, o topo em 5,18, o ativo retraiu exatamente até o 61,8, né? Que seria o Gold Ratio, aqui a retração ideal para entrarmos na compra. Né? Veja que ele apenas tocou aqui e já reagiu, voltando então à sua tendência de alta. Perdendo 61,8 fica realmente muito difícil o ativo recuperar. Geralmente, se ele perde esse 61,8, é muito provável ele começar a fazer um zigue-zague descendente e mudar sua tendência de alta para baixa. Tá? Temos esse exemplo aqui, topo em 7,25, fundo em 3,95. O ativo chegou a retrair nos 50%, reagiu, mas ele acabou fazendo o quê? Um topo mais baixo que o anterior. E aí é que ele começa a fazer provavelmente uma tendência de baixa. Veja que segurou ainda na retração de 61,8, mas logo em seguida, recuperando, ele está deixando já um candle forte de baixa aqui.
Então, se ele fizer um topo mais baixo que esse prévio, abaixo da retração de 61,8, significa aí que ele está mudando sua tendência de alta para baixo. Aqui já mostrou que começou, né? Fundos mais baixos, topos mais baixos. Perdendo a retração de 61,8, fica claro que ele está mudando sua tendência de alta para baixo. Então aqui, extensão de Fibonacci, né? Fundo em 3,14, topo em 5,17, projetando a extensão de toda essa pernada de alta, nós temos as extensões de 27,8, 61,8 e 200 ou 100%, né, dessa pernada. Dependendo da ferramenta você configura. Se você quer que apareça esse 100% mais a extensão, ele vai aparecer dessa maneira como está. 127, 61,8, 200. Eu prefiro, muitas pessoas também preferem, a extensão sem considerar esse 100%, ou seja, 27,20, 61,8 e 100% da pernada de alta. Então veio testar exatamente a extensão de 100% aqui. E aí virou tendência, fez um topo mais baixo que o anterior, um fundo mais baixo que o anterior. Veja aqui também outro exemplo de extensão, né? Topo em 7,24, fundo em 5,65. Nesse caso segurou na extensão de 27,20% do movimento, mas porém com um movimento bem esticado, né? Então, a partir do momento que ele reagiu aqui, deixou um novo candle forte de baixo, provavelmente ele está iniciando um novo movimento para fazer um fundo mais baixo e vir testar essas novas extensões do topo ao fundo, né, de 61,8% e possivelmente de 100% desse movimento, até de 161,8% desse movimento prévio. Uma extensão, um exemplo de extensão alternada agora. Temos um fundo aqui no Ibov em cerca de 74 mil pontos. Toda essa pernada de alta dos 74 mil até os 90 mil projetados a partir desse fundo onde nós temos o rompimento. Veja que a extensão alternada projetou exatamente 100% no movimento e foi onde atingiu aqui alguns meses depois, né? O rompimento se deu aqui no início de 2019 e esse movimento iniciado aqui em setembro, o fundo em setembro, o topo em novembro, demorou aí cerca de 3 meses e meio para ser projetado para cima. Mas foi bem simétrico, né? Nós pegamos a pernada aqui de setembro a novembro, né? 2 meses. Aqui demorou um pouquinho mais, mas projetou aí 100% dessa extensão alternada. Eu gosto de utilizar a extensão alternada porque é uma posição mais segura, mais confortável, mais conservadora de você atingir o 100%. Se você projetar a projeção total, né, muitos dos movimentos vão somente até 61,8. E nesse caso aqui, a extensão foi projetada alternada a partir do fundo que fez o rompimento. E foi alcançar exatamente os 100%.